Bom dia, eu sou professora doutora Arlete Assunção Monteiro, da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, pesquisadora do CERU, Centro de Estudos Rurais e Urbanos da Universidade de São Paulo. Bom, eu tenho uma grande alegria de estar participando novamente deste evento, o quarto ciclo ibero-americano de diálogos contemporâneos, História, Historiografia e Memória. E hoje eu vou falar de Blaise Cendrars e as fazendas cafeteiras do estado de São Paulo. Nós teremos aqui alguns slides para apresentar, e nós vamos começar a apresentação dos slides. Pode colocar, colega. Bom, a economia cafeeira levou justamente à modernidade da cidade de São Paulo, né, que se enriqueceu com todas as fazendas e agriculturas que se desenvolveram nas terras do interior paulista, né. A economia cafeeira veio do Vale do Paraíba pelo rio Paraíba, e ela adentrou-se para as fazendas de café com matas virgens, porque as terras dessa região se esgotaram, e adentrou-se para o interior de São Paulo, primeiro Jundiaí, Campinas, e foi indo em direção ao norte e oeste do estado de São Paulo, e nós vamos falar hoje da cidade de Limeira, antiga Sesmaria, do Morro Azul, e essa Sesmaria foi se desmembrando com novas fazendas, né? Então, as fazendas que foram visitadas em decorrência da minha pesquisa sobre essa temática, imigração, café e ferrovias no estado de São Paulo, que culminou com a minha tese de doutorado em História Econômica na USP, e após essas pesquisas, tive a oportunidade de visitar essas fazendas e amadurecer, enriquecer, aprimorar os estudos sobre São Paulo. Então, as fazendas que foram visitadas foram as fazendas Quilombo, que se localiza em Limeira, a fazenda Ibicaba, que hoje é Cordeirópolis, mas tudo era Limeira, de propriedade, na época, do senador Nicolau Vergueiro, que foi pioneira essa fazenda de trabalhar com a mão de obra livre, com imigrantes suíços e de outras regiões da Europa. A fazenda Santa Gertrudes, também visitamos várias vezes, localizada entre Limeira e Rio Claro. É uma grande fazenda, que tinha inclusive escola, cinema, e hoje é uma fazenda que se dedica a outras atividades. E o nosso foco principal vai ser a fazenda Morro Azul, atual município de Iracemápolis, que antigamente tinha a fazenda Iracema, e desmembrando-se, ela virou um município, aliás, o território virou um município chamado Iracemápolis, que também pertencia a Limeira. Próximo slide, por favor. Bom, o que é uma sesmaria? A sesmaria do Morro Azul, que é o nosso objeto de estudo. Uma sesmaria é um pedaço de terra geralmente grande, ligado à coroa portuguesa, e que doava o território a um beneficiário que teria interesse em desenvolver em suas terras alguma atividade. Então, a sesmaria do Morro Azul, que fica aonde hoje se localiza Limeira, ela era muito grande, né? Os primeiros a adquirir essas terras, através da doação da sesmaria, foram os irmãos Galvão de França e Manuel Barros Ferraz. Em 1821, essa sesmaria foi adquirida pelo brigadeiro Manuel Rodrigues Jordão, que comprou desses irmãos. A sesmaria do Morro Azul passou à administração do brigadeiro Jordão, mesmo sem ele ter ido visitá-las posteriormente, né? O brigadeiro Jordão, nas pesquisas que eu desenvolvi, ele foi um grande proprietário de terras, mas residia aqui na cidade de São Paulo. Ele era tão importante que, quando o Dom Pedro ainda não era o imperador Dom Pedro, veio visitar São Paulo, e na época de princípios de setembro de 1822, ele hospedou o Dom Pedro e acompanhou na viagem a Santos, que também estava com alguns problemas, e na volta ocorreu a independência do Brasil nas terras de Piranga. Então, o brigadeiro Jordão era uma pessoa de destaque da sociedade da época. Próximo, por favor.
Bom, aqui eu selecionei algumas imagens justamente para se entender a grandiosidade dessas fazendas. A Fazenda Quilombo, à esquerda, né, toda amarelinha, é uma das fazendas que mais cultivou a pesquisa do Brigadeiro Jordão, porque a pesquisadora Maria José de Araújo Ribeiro, ela se propôs a ir no Centro de Memória Unicamp para estudar as origens da sua fazenda. E com isso eu a acompanhei nos estudos e me interessei muito por tudo que acontecia no interior das terras paulistas, com o grande enriquecimento do café, que levou também à construção de ferrovias. Abaixo da Fazenda Quilombo, nós temos a Fazenda Ibicaba, a segunda, onde eu já fiz a referência de propriedade do Nicolau, que foi justamente a fazenda que teve a primeira experiência em trabalho não escravo. Por último, nesta imagem, nós temos a Fazenda Santa Gertrudes, muito grande, e ao longo nós temos uma casa, que era uma casa, segundo os depoimentos que obtivemos, a casa mais ou menos como se fosse casa de férias, porque eles residiam em São Paulo. O próximo, por favor. Aqui chegamos a Morro Azul, que hoje é o município de Iracemápolis, antigamente pertencia a essa grande Sesmaria, né? É uma fazenda completamente diferente do que nós temos ideia das fazendas mineiras, né? Como é a Fazenda Quilombo. Ela possui 14 alojamentos, 14 quartos, uma grande extensão atrás do que nós estamos vendo, jardins planejados, e foi uma fazenda de grande prestígio, que nós vamos ver nos próximos slides. O próximo, por favor. Bom, aqui nós temos uma foto de visita à fazenda do Marechal Rondon, né? E ela já tinha sido adquirida pelo Luiz Bueno de Miranda, que foi o terceiro proprietário da Fazenda Morro Azul. A fazenda tornou-se importante ponto de intelectuais, de escritores, artistas e do movimento modernista da época, né? O próximo, por favor. A Fazenda Morro Azul também hospedou o Dom Pedro II, e por 2 vezes, né? Em 1878 e 1886. Outras pessoas ilustres, como eu já fiz a menção, ao Cândido Rondon, o coronel, né? Mas também os modernistas frequentaram muito essa fazenda, como Oswald de Andrade, e esse escritor francês, Frederic Louis Saussure, que chegou a inspirar poemas de Oswald de Andrade. O escritor francês usou depois o pseudônimo de Blaise Sandras também, né? E ele, ao olhar o céu da fazenda, que muito escuro, que a fazenda ficava num local ainda sem luz, né? Ele começou a enxergar que nas estrelas elas formavam a Tour Eiffel, que foi chamada e publicou depois, posteriormente, a La Tour Eiffel Sidérale, quer dizer, ele enxergava no céu o desenho da Tour Eiffel de Paris, né? E nesses poemas que ele escrevia durante a sua estada na fazenda, gerou outras obras quando ele saiu desse período de permanecer na fazenda. O próximo, por favor. Bom, aqui também, desses intelectuais modernistas que frequentaram a Fazenda Morro Azul, nós temos aqui um poema escrito por Oswald de Andrade, se referenciando à fazenda. Passarinhos na casa que ainda espera o imperador, as antenas palmeiras escutam Buenos Aires, pelo telefone sem fio, pedaços do céu nos campos, ladrilhos no céu, o ar sem veneno, o fazendeiro na rede, a Torre Eiffel, noturna e sideral. É um poema escrito por Oswald de Andrade, em 1925, das lembranças ou das suas vivências das estrelas que formavam, na visão deles, lunetas, né?
E o proprietário da fazenda gostava muito também de admirar o céu e gerou esse poema. O seguinte, por favor. Em 1984, festejava-se alguma data da permanência do Blaise Cendrars na fazenda. E foi convidada a vir à fazenda, né, a sua filha, a filha do próprio escritor, em visitar a fazenda onde ele permaneceu algum tempo, que era Miriam Cendrars. E, em decorrência dessa visita, saiu uma bibliografia do seu pai, escrita por Miriam Cendrars, que morava em Paris. Em 2006, né, essa permanência de visitas à fazenda de intelectuais, escritores, tal, também surgiu uma crônica de Paulo Bonfim, O Príncipe dos Poetas Brasileiros, onde eu tiro um trechinho, né? Morro Azul e seu firmamento fazem parte da literatura universal. O achado sideral do fazendeiro da época, né, Luiz Bueno de Miranda, astrônomo amador, apaixonado também pela estrela Sarah Bernard, brilha sobre a Casa Grande as palmeiras e o Jequitibá de 5 séculos de propriedade fundada pelo Brigadeiro Jordão. Então, toda a história foi sendo construída mais recentemente pelos interessados na história da própria fazenda, né? Esse trecho foi tirado do livro, né, Janeiros, de Meu São Paulo, em 2006, página 17. O próximo, por favor. Aqui temos uma fotografia antiga, que seria um postal da fazenda, né? Onde viveu possivelmente Blaise Cendrars nessa fazenda. O próximo, por favor, eu vou falar de algumas obras do Blaise Cendrars, muitas referenciando-se a essas viagens ao Brasil, né? Uma das obras é essa daqui, né? É uma obra composta por 5 contos, onde se misturam memórias, chama Vida Perigosa, né? Em francês, do próprio Blaise Cendrars. O próximo, por favor. O próximo é justamente uma memórias da sua autobiografia, né? Ele nasceu num cantão do Lago Neuchâtel, na Suíça, né? É considerado um dos maiores poetas franceses do século XX, apesar de ele ser suíço e escrevia em francês. Ele faleceu em Paris em 1961. Essa obra, escrita em francês, né, é uma obra autobiográfica publicada em 1945. O próximo, por favor. Bom, agora, dessa parte escrita pela sua filha, Miriam Cendrars, né, essa aqui temos uma fotografia da capa do livro. E, ao pesquisar a Miriam Cendrars, né, eu retiro um comentário que tinha dentro da publicação desse livro, comentário online, né? Uma notável biografia do pai, escrita pela própria filha, que só o conheceu aos 20 anos, Miriam Cendrars. Dá-nos uma biografia muito pessoal e muito precisa. Acompanhamos, ano após ano, a vida de Frédéric Saussure, suíço que se tornará o poeta natural francês com a mão decepada Blaise Cendrars. Aqui eu vou fazer um paralelo, quando ele era jovem e se alistou para defender a França na Primeira Guerra Mundial, e ele sofreu a perda de um braço, né, e mão decepada, o que deu sérios problemas quando ele veio ao Brasil na imigração, porque a época da grande imigração, eles queriam homens fortes para o trabalho. Quando ele chegou na imigração no Porto do Rio de Janeiro, ele teve problemas porque ele tinha essa mão que não, a mão decepada, e isso ficou muito marcado na sua biografia. O próximo, por favor. Outra obra que foi selecionada para mencionar aqui, e a gente ter alguns conhecimentos, são essas duas obras, né? Essas obras, elas também tratam do Blaise Cendrars, escrita pela sua filha, Miriam Cendrars. O próximo, por favor. Bom,
Na pesquisa sobre o poeta, né, que muito influenciou os artistas e literatos da época, pintores, como a Tarsila, né, tem esse documentário escrito pelo professor da ECA, USP, Carlos Augusto Calil, e é muito bom que ele retrata, e o Blaise Cendrars, ao viajar a primeira vez para o Brasil, ele vai documentando num diário a sua chegada ao porto do Rio de Janeiro, depois de uma longa viagem, né? E esse documentário, né, ele está disponível no site que eu deixo aí, eu aconselho muito a ver um pouco mais. Blaise Cendrars fez a sua primeira viagem em 1924, depois voltou em 1926, e a última viagem foi em 1927. O próximo, por favor. Bom, nesse documentário relata a sua chegada aqui no Porto do Rio de Janeiro, como eu já mencionei, e aguardavam no porto intelectuais e artistas brasileiros, como, por exemplo, Graça Aranha, Guilherme de Almeida e outros intelectuais, e com a chegada não sabiam quem ele era, né? Um deles gritou alto: onde está o Blaise Cendrars, né? E ele respondeu lá dentro do alpendre do navio, e depois que ele desceu, foram almoçar juntos, passou o dia no Rio de Janeiro, né? Depois alguns se despediram e o acompanharam ao porto para voltar ao Brasil, onde ele embarcou com destino ao Porto de Santos, né? E como eu já mencionei, foi muito difícil, por causa do seu braço mutilado, ele passar pela imigração. Bom, em São Paulo, ele fez a viagem pela São Paulo-Rio, que é o meu objeto de estudo, a Ferrovia São Paulo-Rio, para a obtenção do título em História Econômica na USP de São Paulo, né? E ele viajou pelos trens da São Paulo-Rio e foi recebido em São Paulo, inclusive pela famosa apoiadora da arte e da história de São Paulo, Olívia Penteado, onde organizou uma festa na sua casa na Rua Conselheiro Nébias, que depois ela muda para outra casa. Nessa grande festa destaca-se a presença de Mário de Andrade e outros artistas intelectuais. Depois foi organizado aqui em São Paulo uma conferência no Conservatório Musical de São Paulo, mas ele ministrou a conferência em francês e fez várias viagens com esses amigos a Ouro Preto, Sabará, São João del Rei, e adorou essas cidades e visitou, inclusive, uma cadeia em São João del Rei, onde conversou com os presos que estavam lá na época, né? Sobre Aleijadinho, ele comentou que era um grande escultor, mais do século XVIII, com a influência toda. Bom, sobre as fazendas de café, ele ficou muito impressionado com o trabalho dos imigrantes que realizavam na agricultura cafeeira de várias fazendas do estado de São Paulo, e ele até faz um comentário que, como eles vinham de outros países, que já eram imigrantes, principalmente italianos, portugueses e espanhóis, ele diz: homens de todos os países trabalham, se submetem a nova disciplina que não estavam acostumados nas fazendas de café. Esse trecho foi tirado em setembro de 1924, ou melhor, foi escrito. O próximo, por favor. Cendrars chegou ao Brasil numa época de grande efervescência cultural, logo após a Semana da Arte de 1922, no Teatro Municipal de São Paulo, né? Ele angariou amigos que ele conheceu, inclusive em Paris, inclusive a Tarsila do Amaral, e incluiu na sua lista, né, de amigos aqui em São Paulo, que o aguardavam também, Di Cavalcanti, o escultor Victor Becherré, Sérgio Mier e outros, além de contar com o apoio do mecenas, que era o cafeicultor Paulo Prado, investigador e também escritor. Cendrars, no modernismo brasileiro, foi o fato mais marcante que, mesmo conhecendo esses artistas na França, e depois os visitou aqui em São Paulo, né, ele mostra a importância de se conhecer a própria terra, né? No caso, em vez de se preocupar com as técnicas e os escritos da Europa, que os cientistas, escultores, artistas e literatos brasileiros deviam voltar a sua atenção para o próprio Brasil,
e essa posição fez com que se mudasse muito e aprimorasse os escritos e pinturas da Tarsila e escritos de Oswald de Andrade, como esse que, escrito em 1928 de Oswald, que foi o Manifesto Antropofágico, onde reafirma os valores da própria terra brasileira. O próximo, por favor. Finalizando, eu agradeço a atenção de todos, aqui e a TV PUC, que está filmando o meu depoimento, a minha pesquisa, e o agradecimento especial aos organizadores do evento que aceitaram a minha proposta de falar da importância de Sem Brás para a modernidade e o modernismo do Brasil. Obrigada.